Se tem uma coisa que gera muita dúvida para as pessoas é qual queijo eu devo escolher no meu processo de emagrecimento. Afinal, o queijo é só apenas uma das melhores conquistas que toda a humanidade já presenciou. E não fui eu que falei isso não, tá? Foi o autor Harold McGee, de Comida e Cozinha. E olha, eu tenho que fazer das suas palavras as minhas. Afinal, com ele dá pra fazer inúmeras receitas, seja ela qual for. Então a gente tem aí o quiche, a gente tem o soufflé, uma infinidade de opções, gente. Até bolinha de queijo a gente inventou pra gente poder comer queijo com queijo e um pouco mais de queijo frito. E uma coisa maravilhosa. Mas é aí que tá, né? Com tanta receita gostosa, como é que a gente consegue escolher qual é a melhor opção de queijo para o processo de emagrecimento? Será que a gente tem apenas uma opção? Que a gente precisa sempre escolher o queijo branco? Será que a gente pode optar por um queijo um pouco mais gorduroso, como o queijo cheddar, ou a gente sempre tem que optar pelo queijo cottage? Calma, hoje eu vou descomplicar de vez a sua vida e, ó, sem estresse, tá? Então fica comigo aqui, fica tranquila que hoje a gente vai conseguir de vez acabar com todas essas dúvidas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Bruna Nardan, nutricionista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de queijo, composição dos queijos, qual é o melhor queijo para ser consumido no processo de emagrecimento, se o queijo ele é realmente o vilão ou o mocinho, e é claro, como utilizar o queijo como seu aliado na hora de variar as suas preparações. E por último, mas não menos importante, eu vou trazer 5 estratégias que eu simplesmente amo e utilizo no meu dia a dia e também faço com que as minhas pacientes tenham esses macetes na mão e se sintam 100% seguras de consumir qualquer tipo de queijo. O queijo, ele é muito amado por muita gente e, é claro, ele dá saciedade, é super versátil, como a gente já falou aqui. E se você não tá convencido ainda de que o queijo é um dos lácteos mais queridinhos dos brasileiros, saiba que tem até dados de pesquisa para comprovar esse fato, sendo ele eleito o segundo lácteo mais consumido pelos brasileiros, perdendo apenas para o nosso querido leite. E quando a gente fala sobre nutrição, a gente tem que entender tudo na nutrição, a resposta vai ser sempre depende. A gente precisa levar isso em consideração também, de que o estereótipo de que o queijo engorda vem por ele ser um alimento muito adorado, muito saboroso, super texturizado, maravilhoso e, é claro, muito utilizado no nosso dia a dia. O que faz com que as pessoas consumam em maior quantidade se comparado a outros alimentos. Mas já que a gente está falando sobre queijo, eu preciso te falar um pouco sobre os tipos de queijo e, antes disso, o processo de produção dele. Ele passa por alguns processos e lá no fim a gente vai ter uma diferenciação, mais ou menos, e que você vai entender por que alguns tipos de queijo eles são mais gordurosos do que outros. Então, o primeiro passo é a coagulação, em que eles pegam o leite pasteurizado, acrescentam ali bactérias específicas para ocorrer a quebra da lactose e ali eles também acrescentam coagulantes para que a gente possa começar a ter o processo de coalha. Então vai ocorrer ali a coalhada, em que aqueles trabalhadores eles vão cortar o queijo para poder liberar ainda mais o soro, depois vai ser retirado e vai passar por um processo de cocção em que vai aumentar a textura, diminuindo assim a água. Além disso, vai ter ainda a prensa e a salga. Todos os queijos passam por isso. E no final de tudo, alguns queijos, que são os queijos mais amarelos, que a gente chama normalmente, eles vão passar por um processo de maturação ou de cura. É a mesma coisa, tá, gente? Tanto a maturação quanto a cura fazem a mesma coisa, em que o queijo ele vai ficar descansando ali, às vezes meses, às vezes anos, depende de qual é o queijo, para eles se tornarem quem eles são, né? Se a gente for falar sobre os queijos brancos, né, que são os queijos frescos, eles são mais leves, com menos calorias, justamente por terem mais água. A prensa, ela geralmente não é muito intensa. Então, por exemplo, o queijo Minas é um queijo que passa por essa prensa, mas que não é muito intensa e por isso que ele tem mais água, ele é mais molhadinho. Mas a gente também tem, em contrapartida, os queridos queijos maturados, que são esses que eu trouxe. O processo de envelhecimento, ele acontece, né, durante a sua produção, isso em todos os casos. Pode variar entre alguns dias, como pode ser por anos. Além disso, você tem a transformação da textura, do sabor,
do aroma, da cor do queijo, isso tudo influencia. Acaba tendo maior quantidade de gordura, maior sabor, mais calorias se comparado aos queijos brancos, justamente por ter esse processo que acaba ressecando o queijo, então ele perde bastante água, e a gente chama que a densidade calórica desses tipos de queijo é maior do que dos outros que são brancos, por exemplo, justamente por essa maior quantidade de gordura e de proteína dentro deles com menos água. Quanto mais tempo maturado a gente tem um queijo, a gente tem menor quantidade de lactose, porque a lactose houve ali a sua quebra, se transformando em ácido lático. Exemplo disso é o nosso querido queijo parmesão, mas também outros tipos de queijo, como o queijo cheddar, o queijo mussarela, o queijo Minas padrão, o queijo prato, são queijos também que são maturados. A gente fala sobre os queijos processados, aí eles geralmente são uma mistura de queijo, tem emulsificante, eles têm outros ingredientes, né, que são adicionados ali, tem sempre uma textura e sabor padronizado e uniforme. A gente precisa também deixar bem claro que esses queijos que são ultraprocessados, geralmente eles são gordura e sal, então é bem importante a gente deixar isso bem claro, tá? Então vamos lá, o primeiro tipo de queijo que a gente vai falar aqui são os queijos frescos. A gente tem aqui na tela o cottage, a ricota, o Minas frescal, a mussarela frescal e a gente tem ali a quantidade de calorias, de proteína, de gordura, de carboidrato e a gente vai fazer uns comparativos para entender qual é o tipo melhor de queijo para a gente utilizar no processo de emagrecimento. E deixando bem claro que isso não significa que seja o único que você possa consumir, mas a gente aqui tá priorizando déficit calórico, então a gente precisa prestar bastante atenção com relação a calorias. Além disso, é importante a gente levar em consideração também a quantidade de calorias versus quantidade de proteína, porque a gente sabe que a proteína é um macronutriente que nos dá bastante saciedade. Então, qual é o que tem a menor quantidade de calorias? O queijo cottage. A quantidade de proteína que tem maior quantidade é o queijo mussarela frescal. E o mussarela frescal, ele é diferente do nozinho que eu mostrei, tá? Esse aqui é o queijo nozinho. Esse aqui não é o mussarela frescal, ele é o queijo mussarela maturado, então é diferente. Esse aqui já é um mussarela frescal, tá vendo? Ele é molhadinho. Então tem essa diferença entre os queijos que é importante a gente levar em consideração. Aqui a gente tem mussarela frescal, que tem maior quantidade de proteínas, mas quem tem a menor quantidade de gordura, porque o queijo tem gordura saturada, que é uma gordura que a gente tenta evitar. Então, o queijo cottage é a melhor opção para o processo de emagrecimento. Aí você vai falar, poxa, Bruna, mas queijo cottage é péssimo, detesto queijo cottage, o que eu posso fazer, né? Tipo assim, não quero consumir essa opção. Calma, a cottage, na verdade, ela tem muitas opções e a gente não explora elas. Aqui nessa tela, por exemplo, eu tô te mostrando que dá pra você fazer um escondidinho e colocar dentro do escondidinho o cottage junto com a carne moída. Então você tá mudando ali o sabor, você tá ali trazendo uma nova textura, um novo sabor, fazendo com que a cottage seja um complemento e não ali um único tipo de sabor que você tem. Além disso, você pode utilizar ela com alcaparras, com azeitona, você pode colocar mostarda, por exemplo, com mel. Você pode ir variando as preparações com a cottage. Ela não é comprou e eu tenho que usar dessa forma. Você pode modificar. Inclusive, como ela tem um sabor neutro, você pode utilizar ela para preparações doces. Então eu mostrei aqui para vocês uma granola com morangos e cottage. Ai, mas isso é muito estranho. Mas você já experimentou? Porque pode ser uma opção, às vezes você gosta. Ela tem um sabor muito leve, então qualquer coisa que você coloque junto vai trazer e vai acrescentar ainda mais para o seu prato, para a sua alimentação. Agora a gente falando sobre os queijos maturados, a gente tem aqui a mussarela, queijo prato, queijo gouda, parmesão e o queijo cheddar autêntico, tá? Não vem me trazer aquele queijo cheddar que você comprou de potinho, que aquilo ali não é autêntico não, tá? Aí você vai falar, ai Bruna, mas eu não conheço esse queijo cheddar autêntico. Então deixa eu te trazer um pouco da história da humanidade. O queijo cheddar autêntico, ele foi criado na Inglaterra e ele acabou sendo exportado para os Estados Unidos, ficou extremamente popular nos Estados Unidos, mas como a quantidade de consumo era tão grande pelas pessoas americanas, acabou que houve a necessidade de se
fazer um queijo cheddar ultraprocessado que tivesse um sabor similar e que pudesse suprir essa necessidade que aquela população estava tendo. Então, nessa época em específico, o queijo cheddar, ele se tornou um queijo ultraprocessado, mas a gente ainda tem o queijo cheddar autêntico, que vem diretamente da Inglaterra e ele precisa ter o selo de certificação para que você saiba que ele realmente é um queijo cheddar autêntico. Então, qual que é que tem? Menor quantidade de calorias é a mussarela, mas você percebe que o queijo prato ele não fica muito atrás, não. Ele só tem 10 calorias a mais do que a mussarela, o que não é muita coisa. Para você ter uma ideia de quanto é que é 30 gramas de queijo mussarela, a fatia ela tem em média 20 gramas, ou seja, você comeria uma fatia e meia, que seria 88 calorias de queijo mussarela. Então, quem ganha aqui essa disputa com relação a calorias é a mussarela. Com relação a proteínas, quem ganha é o queijo parmesão. Lembra que eu falei que quanto mais prensado, mais tempo de maturação, menor quantidade de água e assim a maior quantidade de gordura e também maior quantidade de proteína? Então, a gente tá vendo esse caso aqui. Aí você vai falar, mas ninguém nunca pode comer então queijo parmesão? Claro que pode, tá? A gente tem estratégias para isso que eu vou te mostrar mais pra frente. Além disso, a gente vê aqui que eu trouxe um dado que eu não trouxe nos outros. Por quê? Porque os queijos frescos, na real, eles têm uma quantidade de lactose bem maior, que pode vir a ser inconveniente para pessoas que têm maior sensibilidade e intolerância à lactose, beleza? Esses aqui já têm uma quantidade menor de lactose, sendo o parmesão quase zero, porque ele passa por esse processo da ação das bactérias por mais tempo. Então, isso é muito legal da gente ter em mente. É claro que você precisa sempre ter um acompanhamento com um nutricionista, com um profissional de saúde, e você tem a orientação específica para consumir esse tipo de alimento. Então, aqui a gente tem a mussarela levando a caloria, o parmesão levando a quantidade de proteína, mas a mussarela levando de novo menor quantidade de gordura e menor quantidade de sódio. E entramos, por fim, nos queijos ultraprocessados. Os queijos ultraprocessados, a gente tem que levar em consideração que eles possuem uma mistura de queijos, ou então eles estão tendo ali a adição de outros tipos de aditivos junto com eles. Então, isso faz com que eles se tornem mais gordurosos na maioria dos casos. Não é o caso, por exemplo, do creme de ricota que você está vendo aqui. O creme de ricota, a base dele é a ricota. Ele é ultraprocessado, sim, ele vai continuar sendo ultraprocessado, mas com relação a emagrecimento, quando a gente fala de calorias, ele vai ter menor calorias se comparado a outros queijos, como por exemplo foi o caso da mussarela que a gente viu. Uma forma da gente perceber esses queijos ultraprocessados é que normalmente eles têm o sabor padronizado, como eu tinha falado anteriormente, e sua textura também é padronizada. Geralmente eles são bem fluidos, aveludados, como é o caso do requeijão, que a gente utiliza muito aqui no Brasil, o caso do queijo cheddar processado, tá? Dessa vez estamos falando do processado, ele não é duro, o queijo cheddar duro ou autêntico, o processado ele é molinho. E o creme de ricota, como eu falei, e o cream cheese. Se a gente for levar em consideração aqui a quantidade de calorias, quem ganha é o creme de ricota, a quantidade de proteínas, o creme de ricota leva essa também, e aqui a gente vê a gordura que o creme de ricota tem menor também, e uma outra coisa que a gente não viu nos outros queijos, porque eu não chamei atenção para isso, foi a quantidade de carboidratos. Em todos os outros queijos, a quantidade de carboidratos não é muito relevante. Claro que aqui também é uma quantidade muito pequena. Porém, a gente percebe que tem maior quantidade de carboidratos se comparado aos outros queijos. E isso por quê? Por que isso acontece? Porque há a adição de alguns ingredientes que fazem com que aumente a quantidade de carboidratos. Carboidrato também é açúcar, então produtores acabam acrescentando açúcar. Pode ser polidextrose, pode ser amido de milho, enfim, tem muitos tipos que acabam aumentando a quantidade nesses tipos de queijo que nos outros não temos. Então aqui, quem tem a menor quantidade de sódio é o cream cheese, mas também não é muito relevante assim. E aí eu queria te fazer a pergunta: será que o queijo sozinho, ele é vilão? Não.
Claro que não, né, gente? Você já entendeu que existem 1 milhão de fontes de queijo, que a gente pode aproveitar esse alimento de várias formas, que existem vários tipos. E eu queria trazer pra vocês uma realidade para que vocês entendam agora de uma vez por todas e parem de ficar falando que não dá pra consumir queijo XYZ, porque dá pra você consumir o que você quiser, beleza? Por exemplo, criei um hambúrguer aqui. Os 2 hambúrgueres vão ser exatamente iguais, só que a diferença é que um vai ser queijo cheddar e o outro vai ser o queijo mussarela. Será que a quantidade de calorias entre esses 2 queijos vai ser tão relevante assim ao ponto de você ter que optar por um ao invés do outro? Será? A resposta está bem aqui. A gente vê aqui que o de cima, que é com queijo mussarela, a gente tem 626,4 calorias, em que o segundo tem, que já é com queijo cheddar, são 632 calorias. A diferença entre os dois não é muito relevante, certo? E é tão não relevante que é apenas 5,4 calorias de diferença entre um e o outro. Agora, vamos fazer de uma outra forma. Vamos pegar esse hambúrguer que a gente pegou, o primeiro com o queijo cheddar, e agora a gente vai pegar um segundo hambúrguer que vai ser 20% de gordura. A gente vai aumentar a quantidade desse hambúrguer de 120 para 150. A gente vai acrescentar mais 2 fatias de queijo cheddar ultraprocessado. Em vez de ser uma só, vai ser agora 3 fatias no total. Vamos fazer exatamente a mesma quantidade de molhos, a mesma quantidade de alface, tomate. Porém, agora a gente vai colocar também cebola caramelizada em vez de fazer a cebola roxa. Aí, esses são fatos que não podem ser derrubados. Opção 1, com 632 calorias, e a opção 2, que era com mais quantidade de queijo, com outro tipo de carne e com uma cebola caramelizada, 969 calorias. Então, assim, é uma diferença muito importante. Quanto é essa diferença? 337 calorias. E aí eu te pergunto, será mesmo que o queijo é o responsável por isso? Será que foi o queijo que fez a gente aumentar a quantidade de calorias? Claro que não, né, gente? Foi a escolha da carne que foi feito o hambúrguer, foi a quantidade do queijo que a gente escolheu e foram os complementos que, no caso aqui, em vez de usar só a cebola roxa, optei por fazer uma cebola caramelizada. Então, às vezes, a gente precisa colocar na balança para entender se vale realmente a pena. Às vezes, faz sentido você consumir um queijo cheddar, se for comparar a um queijo mussarela, porque você prefere, é a sua preferência, mas não faz sentido você fazer apenas essa modificação menos calórica. Tipo, não faz sentido. Então, assim, qual é o queijo que, se eu puder escolher, seria a melhor opção para você consumir no processo de emagrecimento? Seria o queijo cottage. Mas é só ele que importa? Claro que não. A gente viu que a gente precisa ter estratégia quando a gente fala sobre a escolha dos tipos de queijo que a gente está consumindo e também dos pratos que estão sendo utilizados ali no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer a melhor escolha. Então, se você quer continuar comendo queijo de forma leve e com sabedoria, aqui vão algumas dicas que eu utilizo na minha vida pessoal, mas também eu passo para as minhas pacientes. Então, bora lá? A primeira delas é você utilizar o queijo como um complemento e não como a base da sua alimentação ali, do seu prato. Prefira os mais leves durante o seu dia a dia. Isso porque, apesar de não fazer tanta diferença quando a gente fala sobre uma refeição só, quando a gente fala sobre o nosso dia a dia, isso ao longo da semana acaba fazendo diferença para o somatório final para o seu déficit calórico. Então, tenha isso em mente. Além disso, leia os rótulos, gente, por favor. Quando você for comprar algum tipo de queijo que seja ultraprocessado, por exemplo, o creme de ricota ou o cream cheese, leiam os rótulos para que você saiba exatamente o que você está comprando. E se você tiver com uma vontade, assim, muito grande de consumir um queijo que seja mais calórico, não tem problema nenhum. Você viu aqui que dá para consumir sim. A grande questão é a quantidade que você vai escolher para aquele queijo. Mas o mais importante de todos, e essa é uma dica que você pode levar para sua vida inteira,
primeira é: observe como seu corpo reage. Você tem que entender a sua fome, a sua saciedade, se você tá inchada, se você não tá. Isso durante o processo, durante aquele momento em que você tá comendo. Isso faz totalmente diferença e é isso que vai ser mais crucial, assim, no seu processo. Então, da próxima vez que você escutar qualquer pessoa falando que queijo engorda, você já sabe que, na real, depende, né? Depende da quantidade, do tipo de queijo, da ocasião e da frequência. Então, comer com consciência é muito mais eficaz do que cortar tudo e viver na neura. Então, se você quer aprender a comer com mais leveza, com mais sabor, com mais harmonia com o seu corpo, fica aqui comigo, já curte esse vídeo e aproveita, porque toda semana aqui no canal eu posto vídeo novo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!